Olá! A Câmara dos Deputados aprovou um protocolo de proteção à mulher vítima de violência sexual ou assédio em bares e outros ambientes noturnos, além de eventos esportivos. A proposta tem entre suas autoras a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que está aqui no Palavra Aberta para explicar um pouco mais o que pretende e como vai funcionar esse protocolo. Deputada, muito obrigada por ter vindo. Deputada, como é que vai funcionar esse protocolo? Quer dizer, quais os agentes que ele atinge? A senhora pode explicar rapidamente essa proposta? Obrigada pelo convite aqui da TV Câmara, Vânia, para a gente poder conversar sobre essa conquista das mulheres brasileiras, que é uma conquista também das mulheres parlamentares, porque é uma iniciativa do nosso trabalho com a bancada feminina. Esse protocolo, o protocolo Não é Não, ele foi inspirado no que aconteceu na Espanha, um jogador de futebol brasileiro, e nós percebemos que no momento em que uma vítima de violência numa casa noturna teve aquela condição de violação, o estabelecimento definiu acionou imediatamente um protocolo de atendimento à vítima e para guardar a comprovação por câmera daquilo que tinha acontecido. Isso ajudou ali aquela vítima. E aí identificamos que no Brasil não existia até agora nenhum protocolo, nenhuma atuação concatenada. O que a nova lei está estabelecendo para o Brasil? Justamente o que tu dizes, agentes devem atuar de forma integrada. Os estabelecimentos de lazer, de casas noturnas, bares, discotecas, boates e também eventos esportivos e culturais, como shows, deverão ter sempre determinado no seu esquema de trabalho, na sua estrutura de trabalho, quem fica responsável pela observância do protocolo. Este protocolo significa que ele é acionado sempre pela mulher, mas a casa noturna ou os empreendedores ou estes que eu citei são responsáveis por acionados protegerem essa mulher. Em duas possibilidades. Uma é o assédio mesmo, que é aquela insistência que depois dela dizer não, continua acontecendo de forma a ser transformada em constrangimento. Esse constrangimento não pode acontecer. Quando a mulher disse não, é não. E esse agente do constrangimento, essa figura que faz o constrangimento, por qualquer forma que seja, poderá ter o pedido dela ao estabelecimento e será afastado dela para que ela continue livre neste estabelecimento como ela tem direito de estar. Agora, a situação outra também é da violência, porque do constrangimento, muitas vezes isso vai para um padrão de violência, violência sexual, violência física, abordagens várias, intimidatórias, psicologicamente também. E aí, neste caso, o estabelecimento também com esta pessoa definida para cuidar do protocolo Não é Não, chamará a autoridade pública. E aí já se transforma em caso de polícia, em caso de autoridade pública, com o estabelecimento mantendo todas as provas, se houver câmeras, a gravação. Então, tudo isso agora é um protocolo para ser realizado no Brasil. Então, porque é uma questão que diversas vítimas de assédio comentam que quando vai se queixar a alguém, ou alguém, no caso é a autoridade, se está num lugar, num bar, ou seja, a autoridade é o dono, é o gerente, sei lá, e ela é ridicularizada, tem a alegação, mas ela está muito bêbada, ela não sabe o que está falando. Quer dizer, existe uma responsabilização legal agora para essas pessoas que são responsáveis pelos lugares. Existe. É importante referir que 66% das mulheres brasileiras, em uma pesquisa recentemente apontada e realizada, indicam que já receberam constrangimento ou violência em ambientes noturnos. 66%. E quando se trata de mulheres que não apenas vão para um local se divertir, mas que trabalham nestes ambientes, que também devem ser protegidas pelo protocolo, 78% indica que já sofreu constrangimento, assédio ou até violência. Então é muito grave, porque fere o direito de ir e vir, porque cria estereótipos sobre a própria mulher. Como ela está vestida, a maquiagem que ela usa, é isso, é aquilo, ou ela bebeu, enfim.
Agora, isso faz com que mulheres, 53% das entrevistadas dessa pesquisa, indicam que não frequentam estes ambientes, muitas vezes que já deixaram de ir a um ambiente de lazer, mesmo com amigas convidadas por outro grupo de mulheres, porque não se sentem seguras nestes ambientes. O que a gente quer mudar também é a cultura do país. Por isso que o protocolo que nós aprovamos no Brasil, na Câmara dos Deputados, no Senado, e que se transforma em lei nesse país, no nosso país, é inclusive melhor do que os internacionais. Ele dá um passo além do que aquilo que é feito, por exemplo, na Espanha, que foi a nossa referência inicial. Porque ele trabalha com a prevenção. Não se trata só depois do constrangimento ou da violência acontecer, guardar as provas, retirar a pessoa, proteger a mulher. Se trata, Vânia, de já verificar e dela poder chamar a atenção de alguém, de um garçom, de alguém que está no bar, de alguém que é segurança daquele estabelecimento, e esta pessoa, qualquer delas, que trabalhe nesse estabelecimento, acionar a pessoa responsável, que ficou determinado no protocolo que tem que ter em todos os estabelecimentos, uma pessoa responsável que vai fazer cursos, que vai, enfim, participar de formações para que aquele constrangimento inicial não continue. Ou seja, a gente tira da vítima o peso da mulher e diz, olha, pode se divertir, que o estabelecimento é seguro para isso. Pois é, a senhora falou uma palavra formação, porque hoje em dia a gente já vai em alguns lugares e quando entra no toalete feminino, está lá, se estiver acontecendo, fale isso, peça tal drink, um código para... Aí eu fico pensando, mas será que se eu pedir para o garçom, ele vai entender o que eu estou falando? Quer dizer, porque todo esse corpo de pessoas envolvidas tem que entender para que serve aquilo, né? Exatamente. Tem uma formação. Exatamente. O importante também de termos aprovado essa lei é que nós fizemos isso com tantas parcerias. A deputada Renata Abreu, por exemplo, que dialoga muito com os setores do turismo, foi a relatora da Câmara, a senadora Augusta Brito, lá no Senado. Então, quando construímos, conversamos com sindicatos e coordenadores de grupos que tanto trabalham nesses estabelecimentos quanto empresariais que mantêm estabelecimentos. E eles consideram que a existência do protocolo é uma orientação que padroniza, a partir da formação, este aspecto do atendimento da mulher. E quem vai fazer essa formação? Essa formação deverá ser feita, a lei deve ser regulamentada nesse sentido, mas desde a União, Ministério do Turismo, Ministério da Micro e Pequena Empresa, são muitas vezes estabelecimentos pequenos, mas também tem grandes shows. Então, há um conjunto aqui envolvido no setor de turismo, no setor, nesta grande área do entretenimento e do lazer, que deve assegurar esse protocolo como garantia. Estes devem fazer, mas também o poder público, né? O governo federal e, sobretudo, municípios também integrados. A regulamentação vai orientar sobre esse formato. Vamos lembrar que a fiscalização desses estabelecimentos é sempre das prefeituras municipais, dos órgãos de fiscalização dos municípios. A gente não pode adentrar como é fiscalizado, mas o protocolo dá as regras gerais para todo o Brasil. E essa campanha, quando a senhora falou em campanhas do poder público, a mulher, no Brasil, a gente é um pouco acostumada a conviver com assédio. Quer dizer, a mulher também tem que aprender a reagir, né? Nem sempre a mulher reage, porque a gente sofre isso o tempo todo. Essa campanha também tem que ser dirigida para a mulher que ela pode reagir, né? Que ela não corre riscos. Ela não precisa aguentar aquela importunação. Realmente, eu acredito que a gente também não pode trazer a culpa desse machismo todo, para cima da gente. Mas o fato das mulheres, por exemplo, 53% dizer que não vai a determinado lugar porque se sente constrangida diante disso e não quer passar por uma situação de constrangimento, eu acho que já mostra que mais da metade das mulheres avaliam que lugares de diversão são lugares onde pode acontecer um constrangimento que não querem estar sujeitas. E certamente que a lei nos dá mais liberdade, nos dá, portanto, mais segurança. Nós, mulheres, gostamos de nos sentir seguras. Por isso, nós lutamos tanto para que coisas até muito simples, muitas vezes nos bairros, a iluminação pública dê conta da nossa chegada à noite
em casa, depois da aula, ou depois de uma festa, ou depois do trabalho, né? Nós sempre defendemos, assim, por exemplo, o próprio assédio moral e sexual no ambiente do trabalho. Já há regras claras que enfrentam isso, que é feito muitas vezes, e aí que se caracteriza a partir de pessoas que estão em lugar de poder contra outras pessoas. Qual é o lugar de poder que tem um homem, por exemplo, no estabelecimento noturno, maior do que uma mulher, que estão ambos ali se divertindo? Ele não tem nenhum poder maior do que ela, a não ser o poder do machismo, o poder que a cultura lhe conferiu. E aí a gente, a nossa lei e aquilo que nós fazemos em outras leis também, a Maria da Penha, contra o feminicídio, esse conjunto, ou muitas vezes quando a gente reage como mulheres, tentando também, diante daquelas que estão lá do outro lado, olhando para as deputadas, verem que nós não baixamos a nossa cabeça, que nós seguimos altivas, que nós defendemos os direitos por todas nós. O que nós tentamos dizer é que nós não somos menores nem menos importantes e que o nosso lugar é todo lugar sendo respeitadas. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, sobre o projeto de lei chamado de Não é Não, que previne violência e assédio contra a mulher. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá à nossa página, câmara.leg.br ou ao YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.